assunto. Falar do papel da igreja no desenvolvimento da consciência. Essa é a maneira como entendi a proposta que me foi feita. Não muito fácil para um país como o nosso, mas vamos tentar, porque nos foi inspirado e agradeço muito o tema que nos foi proposto. Em primeiro lugar, queria dizer que falar da igreja em Angola é falar de todo aquele que é o corpo de Cristo, que chamamos no termo teológico, todos aqueles que creem em Deus e que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O que significa a igreja não deve ser a comunidade minha apenas onde eu estou, mas a igreja é todos aqueles que aceitam Jesus Cristo. E esta igreja é múltipla, porque tem muitas tendências, muitas maneiras de várias tratar as coisas e interpretar o Evangelho. Mas o Evangelho continua a ser o mesmo, porque ele, o Evangelho, é o que faz que toda pessoa, especialmente criada por Deus e que aceita Deus continuar a ser seu mestre, vai interpretando o que a palavra de Deus na sua vida e pela sua vida. Por isso nós vamos tentar olhar em alguns aspectos daquilo que se deve chamar a consciência. Mas ao mesmo tempo quero também incluir e utilizar nessa reflexão a realidade dos povos e parte do povo a que eu pertenço. Porque o Evangelho não se vive fora do meio em que a pessoa vive. O Evangelho é a palavra de Deus, sim, e essa palavra toda essa experiência a partir da vida. E a vida é aquilo que a pessoa vê, faz e diz todos os dias. Falar da consciência, especialmente colocar isso como consciência nacional, é para dizer que aquilo que aqueles que vivem juntos aceitam, assumem, para ser expressão da realidade de vida, mas também para ser expressão daquilo que eles e elas estão a fazer, a dizer para o que querem ser e o que querem que seja. Por isso, para isto acontecer, algo deve ser feito. E há 3 princípios fundamentais que eu estou a utilizar, que parte da cultura e aprendi na aldeia quando nasci. Desculpa, eu não nasci na maternidade, eu nasci na aldeia. E no dia que a minha avó, quando eu era criança ainda, menos de 10 anos, me levou no ponto onde eu nasci, quer dizer, quando saí. E lá naquela aldeia aprendi a primeira coisa que eu vou utilizar como ponto: ensina a criança, que como diz, longa moana kwenda kuzando, kulongi moana tuka kuzando. Ensina a criança que está a ir ao mercado, não espera que volte do mercado para lhe ensinar. O que estou querendo dizer é que a consciência humana não se cria quando a pessoa já é adulta. Começa logo no início. Ao avançar na vida, a criança vai evoluindo. E aquilo que vai aprendendo, mesmo quando for jovem, agora com as línguas dos outros, sabemos dizer que o jovem e a criança são diferentes, mas o que estou a querer dizer é na vida, quando vai correndo, que a pessoa vai aprendendo a ser o que deve ser, ou ser o que pode vir a ser. Ser o que deve ser, porque se está a aprender e seguir, certamente que a criança vai ser boa e, como jovem, será também bom. Mas se ser puxado de uma maneira ou outra, com muita facilidade, pode não ser o que esperava-se da criança. Na nossa situação,
o que isso significa? Significa que o que nós, que somos, como eu hoje, sou velho, espero. Então, o que eu sou, o que eu faço, o que eu falo, está a criar condições para os que estão a vir agora serem o que vão ser, seja bom ou mau. De maneira que a consciência, para ser consciência pública, para consciência coletiva, depende de como cada um de nós vai evoluindo na vida. E aí onde vem a maior responsabilidade. A maior responsabilidade. E parto aqui de novo com um outro ensino que eu recebi na aldeia de Quilombo, onde eu nasci. Onde nos diziam os velhos, a criança parece moana fiote. Quando a criança ou o jovem está numa situação e comete erro, ou faz algo que não deveria ter feito, ou se comporta de maneira que não deveria ser, a culpa não deve ser da criança. E aí estou a dizer, mesmo jovem, na nossa situação, eu me lembro como jovem, na minha aldeia, os velhos já olharam-me muito mal, porque fiz alguma coisa que não deveria ter feito. E os velhos diziam, a culpa, numa situação qualquer, uma criança ou um jovem que vive com mais velho, quando você chega, não condena apenas a criança, condena primeiro os velhos. Porque se os velhos não fizeram o que devem fazer para a criança estar bem, então a responsabilidade é primeiro desses velhos. Estou a colocar esses três princípios que eu vou colocar antes de entrar na situação. Quer dizer, falarmos da consciência nacional e com os pontos que seguem, essa consciência para ser nacional tem que resultar do acordo que os velhos assumem. Quer dizer, quando vem o que deve ser de bom, vão dizer, esta é a nossa via. E esta via vai se tornar o hábito, a prática que todos vão fazendo na sociedade. E é interessante que a sociedade se torna sociedade com esses elementos. Não apenas ser os seres humanos, mas seres humanos juntos se acordam de como vão viver. E esse como vão viver torna-se obrigatória para cada um e cada uma que está nessa sociedade. É aí onde vem a questão de moral, é aí onde vem a questão de cultura como modos por viver e a maneira e formas de viver, porque resultam daquilo que a sociedade se acordou e aceitou. O terceiro ponto que eu quero salientar, e aqui vou trazer um caso muito concreto, nos ensinavam na aldeia, aí antes de ir à escola, que se você estiver numa situação, depois cai a notícia que a mãe morreu, o que é que vai fazer? Bom, a boa coisa primeiro nos explicam. Quando você ouvir que a tua mãe morreu, você não está onde está a morte da mãe, o que é que vai fazer? Geralmente, vou precipitar a dizer, eu vou tratar da morte da mãe. E tratar a morte da mãe significa enterrar a mãe. E quando eu vou dizer isso, me olham. Mas como já deram a aula, espero que não em casa já recebeu a aula. Depois chamam outro. E você, vai fazer o quê?
Ah, eu também vou enterrar a mãe. Ah, não, então espera. Você recebe a notícia agora, a mãe morreu. Minuto depois, uma outra pessoa vem a dizer, o país está a morrer. É que, como dizia, é mama fui. E fui. O país morreu, a mãe também morreu. O que é que vai fazer? Quando eu vou dizer, como a mãe é a pessoa mais próxima da minha vida e é que fez de mim o que sou, certamente a prioridade será ir enterrar a mãe, não é? Então, o velho me dá chapado. E quando vai perguntar o outro, e você, o que é que vai fazer? Eu vou defender o país, depois vou vir enterrar a mãe e lhe dar um banana. Nós, no nosso tempo, não comíamos banana, não comíamos fruta depois do jantar ou do almoço. Comíamos fruta a qualquer hora do dia, e em qualquer momento, em qualquer lugar. Mas quando te dá uma fruta num momento como este, é sinal de que o que fez é bom. É interessante. Aprendemos esses elementos na vida, na sociedade. E fui obrigado um dia a utilizar esse último provérbio que estou a utilizar. Num escritório em Washington, a falarmos da situação. Nos anos 80, Angola jogou um papel muito importante na luta contra o racismo na África do Sul. Espero que todos se lembram ainda disto. Um dos países que foi considerado como um país não fácil, especialmente chamados como comunistas. Estávamos numa reunião recebido pelo secretário de Estado adjunto para a África, e esse homem coloca-nos essa pergunta: Senhor Reverendo, o vosso país está a fazer muito dinheiro em petróleo, mas vocês estão a gastar esse dinheiro para sustentar governos comunistas. Por isso a igreja tem que fazer declaração contra o comunismo. Éramos uma delegação, mas não posso levar a delegação fora para ir perguntar qual é a resposta que vamos dar. Porque, na regra, o chefe da delegação tem que responder. Interessante, esse provérbio, essa que eu acabei de dizer, veio-me na mente. Eu disse, senhor secretário de Estado, muito obrigado. O que estás a dizer, entendo, mas tem um problema. Eu lhe disse, qual é o problema? Eu aprendi esse provérbio, disse o provérbio, quando era criança, na aldeia onde nasci, antes de ir à escola. Também vou dizer que eu fui à escola quando tinha quase 10 anos. Não é hoje, nem agora que pode ir até 3 anos já começa na pré, né? Ou 4 anos na pré. Nós, há quem via na escola quando tem 12, 13. Então, quando eu disse isso, eu disse, o que eu quero dizer, senhor reverendo? O que eu estou a querer dizer? O país em que estou agora, estamos numa situação crítica. Lutamos por 15, mais quase 15 anos, pegamos em armas. Os países africanos que tiveram que pegar em arma para lutar, o nosso é naquela zona em que foi mais. Mas o problema é que nunca vimos alguém vir nos ajudar. Nesse momento que estou a falar, uma parte da África, do nosso país, está sendo perturbada pelo exército sul-africano. Eu nunca ouvi dos nossos velhos
os sul-africanos que nos apoiaram na luta contra o colonialismo. Mas agora querem nos ajudar para decidir quem deve nos governar. E nós temos a certeza que o vosso governo, que quer nos apoiar contra o comunismo, tem sido bem ouvido por essa gente toda. Se nos ajudar a falar a eles de parar, não vir mais entrar no nosso país, eu vou te garantir que quem vai preparar a declaração das igrejas para dizer chega. E o meu problema não é o comunismo, mas o meu problema é a luta entre nós que tem que parar. O senhor secretário de Estado olhou para mim e gritou: reverendo, esta é a educação cívica. Eu disse: sim, aprendi isso na aldeia antes de eu ir à escola. Que quando o país está em perigo, a tua mãe também está em perigo, primeiro defende o país, depois que vai defender, ou mesmo enterrar a mãe. Desculpa, peguei esses 3 pontos para dizer: a nossa moral não deve apenas depender daquilo que estamos a ler que os outros vivem. E tenho também o problema que muitas vezes pouco sabemos da nossa própria existência como povos e como cidadãos, de como chegamos a ser. Porque nós somos humanos, criados por Deus. Não fomos criados pelos colonialistas que vieram. Eles nos encontraram vivos. Então, quando estamos a falar da consciência nacional, da moral que devemos ter, dos valores que devemos ter, e para sermos realmente humanos e uma sociedade, é importante que saibamos de onde viemos para chegarmos onde estamos. E esse de onde viemos, não apenas as lindas aulas nas escolas, com os programas que temos recebido, que são muito bons, eu gosto. Estou a falar assim porque me ajudaram também. Mas a moral da nossa sociedade deve partir da nossa própria realidade. E a nossa realidade, não apenas o que estamos a ver hoje. Conhecer de onde viemos e como chegamos onde estamos é importante. Valorizar aquilo que fomos e devemos ser é importante. E vou concluir, como pediram que falo da igreja, para exatamente dizer o que é que, em termos de igreja, devemos continuar a fazer. Já disse no início, a igreja não é a comunidade. Eu sou daqui que chamam Igreja Batista, mas a igreja de Cristo é maior do que aquela comunidade. E temos a obrigação, nós, de trabalharmos juntos, porque o Cristo é o mesmo, o Deus também é o mesmo. Por isso, a nossa ação e os valores da fé devem ser partilhados, não só entre nós, mas com todos, incluindo aqueles que não são cristãos. E o segundo ponto, a moral da nossa sociedade é importante, mas é importante que todos, angolanos e angolanas, não importa de que linha, seja ideológica ou filosófica, mas sermos cidadãos no sentido real e sabermos reconhecer no outro o que é de Deus. Somos todos criaturas de Deus e Deus que nos criou está presente em cada um de nós. É valorizar aquilo que é bom no outro e não apenas olhar naquilo que não é bom, porque nunca vamos viver juntos. A nossa história está cheia de situações que podíamos evitar,
mas graças a Deus ainda cá estamos. E eu estou a pedir que para o futuro ser melhor, precisamos de reconhecer onde falhamos e quando falhamos e evitar isto. Que toda a cidadania angolana deve entrar em qualquer dos processos que consideramos bom e importante para o futuro.